ler aí até o versículo 12. Depois a gente lê mais alguns aí. Amém? Bom, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Primeira carta de João, capítulo 4. O título aí na Bíblia está assim, na minha tradução: os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos ler juntos? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos ler juntos, irmãos? 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Amém. Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia, muito obrigado por essa noite maravilhosa, mais uma semana que inicia. Muito obrigado a cada pessoa aqui, Deus, presente, alguns depois de uma semana de trabalho. Renova as forças físicas, emocionais, espirituais, e também, Deus, derrama essa graça, este amor sobre cada coração nessa noite. Possamos entender toda a dimensão, plenitude desse amor. Esse amor possa encher o nosso coração, lavar nossa alma, e o nome de Jesus seja louvado, exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vivemos uma época, irmãos, de muitas vozes, muita gente falando muitas coisas, e não poucas pessoas têm ficado confusas com relação à salvação. Os espíritas falam de reencarnação, os católicos falam de purgatório, os muçulmanos falam de peregrinações, os evangélicos falam de fé reformada,
e vai tudo isso aí fazendo um bojo na nossa cabeça, e alguns têm ficado muito complicado, confusos. E é isso que a gente quer tentar esclarecer nessa noite, irmãos. Quando nós olhamos na Bíblia, já existia pessoas assim. No livro de Atos, nós não vamos ler para ganhar tempo, tem Santa Ceia, mas no livro de Atos, nós vemos uma quantidade de pessoas que teoricamente tinham um acesso a Deus, mas tinham dúvidas sobre a salvação. Quer ver Atos 8, 27, eu não vou ler, só para os irmãos saberem, fala lá de um alto oficial da rainha de Candace, na África. Esse alto oficial gostava muito de ler a Bíblia, mas não tinha certeza da salvação. Até que o Espírito Santo leva Filipe fala, explica, ele entende, crê e é batizado. Depois temos também no livro de Atos, 2 capítulos à frente, Atos 10, versículo 2, fala sobre Cornélio, um centurião da corte italiana, uma pessoa importante, também fala que ele gostava de dar esmola, era piedoso, temente a Deus, mas não tinha certeza de salvação. Aí o Espírito Santo, num sonho, fala com o apóstolo Pedro entra em umas questões, mas submete ao Espírito Santo, vai até Cornélio, explica, ele recebe o Espírito Santo, salva. Tem um outro exemplo que eu acho muito interessante, e é um mistério para mim, Atos 16, versículo 13, fala sobre Lídia. Diz que Lídia era uma mulher trabalhadeira, dedicada, caráter, respeito, educada, uma mulher maravilhosa, temente a Deus, participava de reuniões de oração, mas ainda não tinha certeza da salvação. O apóstolo Paulo, passando ali com Silas, ele olha, vê as mulheres ali, à beira do rio, uma reunião de oração, aproxima, prega a palavra, aí diz que naquela hora o Espírito Santo abriu o coração de Lídia e ela recebeu Jesus. Então perceberam, irmãos? A grande pergunta nossa é hoje, né? Como eu posso ter certeza da salvação? Como pode ser isto? Porque existem pessoas sérias, piedosas, tementes a Deus, mas ainda não são salvas. Pessoas de caráter, pessoas respeitadas, mas que ainda não receberam a salvação. Então hoje o nosso tema é a base da salvação. Vão ser apenas 2 pontos: conhecimento e amor. Esse é o nosso tema hoje, né? Naquela época havia muitos falsos profetas ensinando muitas coisas e as pessoas ficavam confusas. Os falsos profetas com falsos ensinos dentro das igrejas, nas sinagogas, nas ruas, ensinando, ao invés de ajudar, atrapalhava as pessoas. Estavam atrasando a entrada das pessoas no reino de Deus. E aí o apóstolo João, que andou com Jesus, o discípulo amado, resolve escrever essa carta para explicar sobre certeza de salvação. E hoje, qual é a base da nossa salvação? Irmãos, é muito importante isso que João está escrevendo, para tirar essas dúvidas do povo. Por quê? Naquela época do apóstolo João, as igrejas estavam sendo atacadas maciçamente. Olha alguns falsos ensinos, eles ensinavam que Cristo não tinha 2 naturezas, que Jesus não é Deus nem é homem. Percebe? Se Jesus não é Deus e se Jesus não é homem, ele não pode nos salvar. Ninguém tinha certeza da salvação. Eles ensinavam um falso evangelho. Não faça isso, não coma aquilo, não prove aquilo outro, não. E as pessoas ficavam confusas, porque as pessoas viviam ali. Por exemplo, um exemplo que era muito comum. Era comum o Império Romano fazer festas, e carnes sacrificadas aos ídolos eram colocadas à disposição das pessoas
tanto para a compra e venda, quanto também para alimento. Aí eles falavam: quem comer carne sacrificada aos ídolos está condenado. Então era muita confusão, falsos ensinos, falsos mestres, gerava uma falsa fé, um falso amor. No final das contas, no frigir dos ovos, ninguém sabia como obter a salvação. Então hoje nós vamos pensar sobre esses dois pontos: a base da salvação, conhecimento e amor. Está aí no nosso texto, vamos lá? Do versículo 1 até o versículo 6 vai falar sobre a importância do conhecimento na salvação. E no versículo em diante, versículo 7, vai mostrar a importância do amor na salvação. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos fechar essa carta, Aí o capítulo 5, versículo 13, fala assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Esse é o nosso objetivo. Encerrando essa carta na próxima semana, ou mais uma ou 2 semanas, que você saiba que tem a vida eterna. Amém? Então vamos lá? Primeiro aí, olha, versículo 1 até o versículo 6. A base da salvação está primeiramente no reconhecimento, conhecimento da verdade e rejeição dos falsos mestres, falsos ensinos, falsos profetas. Pastor, como eu faço para ter certeza da salvação? Primeiro, você precisa conhecer a verdade. E segundo, você precisa rejeitar o que é errado. Está aqui, versículo 1 até o versículo 6 vai falar sobre isso aí. Irmãos, infelizmente, nos últimos tempos tem surgido muitos falsos mestres com falsos ensinos. É só você ligar o celular, televisão, mídias sociais, é muita gente ensinando muita coisa que não tem ajudado as pessoas na salvação. Tem muita gente falando muita coisa, e tem pouca gente falando a verdade, e as pessoas estão confusas. Por isso o número de desigrejados aumenta, as dificuldades aumentam, a ansiedade aumenta, a depressão aumenta, a frustração aumenta. Por quê? Falsos ensinos não ajudam a gente. Naquela época do apóstolo João, eles estavam passando por isso. Olha o que ele fala aí no versículo 1 aí, olha, ele fala assim: mas não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus. Olha só, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Irmãos, isso aqui é muito importante. Falsos profetas, veja só, não é um falso demônio, é alguém que se diz profeta de Deus, boca de Deus, falando em nome de Deus e ensinando coisa errada. Quem aqui ia ter coragem de confrontar uma pessoa dessa? Mas nós ouvimos isso todo dia nas mídias sociais, televisão, e vai por aí afora. Alguém que saiu de dentro da igreja, falando em nome da igreja, em nome de Deus, mas com um ensino falso. Irmãos, provavelmente, se você ligou a televisão ou celular essa semana, você ouviu alguém: pastor, como eu sei se é um falso profeta? Primeira coisa, é lógico que não é uma regra milimétrica, mas se pediu dinheiro é falso profeta. A Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. A salvação é pela graça, Jesus já pagou tudo. Tem uns que são mais sutis. Ele não vai te pedir dinheiro diretamente, mas vai te usar para ganhar dinheiro. Ele fala assim: clica, me segue, compartilha, comenta. Isso significa, ele está te vendendo para o Google, para o YouTube, para ganhar dinheiro em cima de você. Entendeu? E outra dica: eles ficam enrolando e não falam nada. Você fica ali 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, aí ele coloca embaixo assim: saiba mais, clique aqui. Ele está te usando, você está sendo vendido para o YouTube e para o Google. Enquanto isso, eles estão colocando mensagens na sua cabeça, algumas subliminares, outras não. Você é o produto desses falsos profetas que está sendo vendido, entende?
Aí você pode pensar nas mídias que você gosta de ouvir aí. Irmãos, o verdadeiro profeta, ele chega e fala a verdade. Curto, rápido e grosso. Eu também assisto o YouTube e essas mídias, mas ele não fica te usando, te enrolando. E fala aqui assim na palavra aí, ó, o anticristo, né? No capítulo 4 aí, nisto reconheceu o Espírito de Deus. Aí vai falar, versículo 3: todo espírito que não confessa a Deus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Aqui tem uma coisa muito importante, irmãos. Quando fala anticristo aqui, a gente pensa alguém contrário a Cristo. Mas lá no original da palavra grega, a palavra anti aqui não é antagônico. Significa, ele se coloca no lugar de Cristo. Ele se apresenta como se fosse o próprio Cristo. Gente, presta atenção nisso. Pessoas falando que são profetas, falando que são Cristo, falando que estão ensinando a verdade, falando de Deus, usando o nome de Deus, e tudo isso para ganhar dinheiro em cima de você. Por isso as pessoas estão confusas. Eles são anticristo. Eles se colocam no lugar de Cristo, mas ao invés de te aproximar de Cristo, eles te afastam de Cristo. Anticristo. Irmãos, não é de admirar que a Bíblia fala que o diabo se transforma em quê? Anjo de luz. O diabo é um anjo de luz. Tipo assim, as meninas é aquele rapaz mais bonito da escola que vai aproximar de você. Não vai aproximar um rapaz feio, fedorento, com CC. Vai aproximar um top. Entende? Anjo de luz. Aí você fala assim, uau, é o mais bonito. Aí eu falo assim, é o diabo, é o anjo de luz. No trabalho, na escola, no metrô. São as pessoas mais agradáveis, mais atenciosas, mais bonitas, mais perfumadas, mais inquestionáveis. Só tem um detalhe: ao invés de te aproximar de Cristo, vai te afastar de Cristo. Anjos de luz, falsos profetas, anticristo. E aí, irmãos, quais são as implicações que nós vamos chegar nisso tudo aí, nessa questão aqui? Então, a base da salvação está em conhecer a verdade e rejeitar os falsos ensinos. É fácil? Não é fácil, não estou falando que é fácil. Nós vimos nos últimos anos aqui, Deus tem misericórdia de nós. Nós vimos padres renomados falando de reescrever a Bíblia. Nós vimos pastores batistas falando em reescrever a Bíblia. Nós vimos pastores presbiterianos reescrevendo a Bíblia. Tudo para aceitar o espírito do mundo e está aí. É fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Entende? Olha então as implicações. Primeira implicação: as pessoas ouvem os falsos ensinos, acreditam, porque eles são muito bem elaborados, usam uma psicologia maravilhosa. Esses dias uma pessoa, que não é da nossa igreja, mandou um vídeo para mim. Como eu tenho muito respeito à pessoa, resolvi assistir O Arrependimento. Psicologia barata do começo ao fim, manipulação, mentira. Aí eu respondi a pessoa, é para eu aprender o que com esse vídeo? Essa rapaz, ele é tão legal. Falsos profetas. As pessoas ouvem, as pessoas gostam, as pessoas acreditam, as pessoas obedecem, as pessoas praticam, seguem e se frustram. Ansiedade, depressão. Por quê? Prometem muita coisa, mas não cumprem nada. Falsos profetas, né? Gente, agora presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Mesmo você sendo uma pessoa sincera, temente a Deus, se você não ficar ligado, antenado, você vai se frustrar. Deixa eu dar um exemplo aqui prático. Outro dia teve um congresso lá em São Paulo, no Mackenzie, sobre treinamento discipulado. Eu queria muito aprender sobre isso.
E eu fiquei ansioso para ir e tal. Olhei a passagem de avião, caríssima, né? Pelo menos para mim. Aí eu falei assim, gente, eu queria ir. Aí eu resolvi olhar a passagem de ônibus. Gontijo, R$90. Comprei na hora. Peguei o ônibus, viajei, fui lá ouvir, saí daqui quinta-feira à noite, após o culto, o Mário me deixou na rodoviária. Cheguei lá, cheguei lá às 7 horas da manhã, participei lá o dia inteiro, sábado o dia inteiro, peguei o ônibus à noite, no sábado voltei, estava aqui na escola dominical dando a lição, né? E aí, quando eu cheguei na rodoviária, aquela correria, cansaço, a rodoviária de BH, aí eu vi lá o ônibus, BH São Paulo, tal horário, mas eu nem prestei atenção no horário. Cheguei, entrando, aí o motorista, passagem, eu dei e falei, esse ônibus não. O que é isso? É Gontijo, BH São Paulo, você é outro. Esse aqui lotou, você pegou o outro. Eu disse, tá bom. Aí eu desci e esperei o outro, né? Era um ônibus extra, reserva, que estava a mais, né? Beleza. Fui, passei, viajei, voltei no sábado, cansado, entrei no ônibus, 1 segundo antes de fechar a porta, dormi. De madrugada, acordei, voltado no banheiro, estava parando numa rodoviária, tipo essas graal da vida. Desci correndo, fui no banheiro, voltei. Quando eu chego, tinha 10 ônibus Gontijo. E eu não tinha o controle remoto para saber qual era o meu carro, né? Aí eu assim, meu Deus do céu, eu falei assim, bom, vou sentar aqui, eles devem anunciar. Aí eu sentei do lado de fora, um frio. Aí fechou uma porta, saiu. Fechou outro ônibus, saiu. Esse negócio tá ficando boleza, não vou avisar, não. Aí tinha 3 ônibus escritos São Paulo, BH. Aí eu pensei o horário e tal, eu nem lembrava o horário que eu tinha comprado. Pensei assim, bom, eu acho que é esse. Aí entrei, que era o mais bonito, luxuoso. Pensei, isso não tá com cara de R$90, não. Ônibus leito, vazio. Aí eu procurei minha bolsa, minha mochila, eu tinha levado só uma mochila assim. Eu acho que é esse não estou vendo minha bolsa, tem 2 opções, eles roubaram minha bolsa enquanto eu fui no banheiro, eu estou no ônibus errado. Aí desci, era o último, peguei o ônibus, entendeu? Eu poderia ter entrado em qualquer um daqueles, tinha 3 com o mesmo destino, o mesmo horário. Com toda a sinceridade que eu tivesse, eu estaria no ônibus errado. Agora imagina as consequências que poderiam dar, né? Bom, as pessoas que ouvem falsos mestres, falsos ensinos, elas se frustram porque elas criam expectativas erradas e elas ficam cansadas, né? Eu fiquei sentado do lado de fora, no frio, esperando. Eu entrei no ônibus errado, as pessoas ficaram me olhando. Esse cara entrou para roubar ou para perguntar, porque ele não estava nesse ônibus, né? As pessoas me olhando. Eu olhava para ela, tentava achar algum rosto conhecido, mas eu entrei dormindo, não conhecia ninguém. As pessoas se cansam, se frustram, as pessoas gastam a sua energia, gastam tempo e poderiam ser utilizados de uma outra forma. Irmãos, presta atenção nisso. Os falsos ensinos são atraentes. Eu poderia ter entrado no último ano direto, era o mais feio, o mais barato, R$90, BH São Paulo. Eu não, mas eu vou entrar nesse que é mais bonito. Os falsos ensinos, eles são atraentes, agradáveis, porque eles baseiam nas expectativas do mundo. Olha o versículo 5, só para você ver aí, né? O versículo 5, olha o que ele fala: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, o mundo os ouve. São atraentes, são agradáveis, eles pegam as ideias do mundo, passam para nós, nós gostamos, falam as expectativas do nosso coração, mas não falam de Cristo e não podem salvar. Não podem salvar. Misericórdia, irmãos. Irmãos, o mundo é assim. Eu fico pensando que nós estamos vivendo, a maior dificuldade hoje é com relação ao mundo. O mundo é atraente, o mundo é sedutor, o mundo é enganador, o mundo é sutil, o mundo é encantador, promete muita coisa, mas não cumpre nada.
O mundo fala as carências do nosso coração. Aquilo que você está sentindo falta, a sua necessidade, a sua carência, o seu vazio, o mundo vai falar nas suas carências. Promete alegria, paz, prazer, dinheiro, segurança, promete muita coisa, mas não cumpre nada. A nossa geração é uma geração marcada pela ansiedade, depressão, burnout e vai por aí afora. Doenças psicossomáticas. Há pouco tempo eu estava conversando com o médico, tem um médico que trabalha, a gente participa desses grupos de reuniões, ele foi secretário nacional da saúde, aí a gente estava conversando, eu estava conversando com outro médico, estava perguntando, eu sou curioso, aí ele falou assim: Ronaldo, a gente poderia dar alta para metade dos pacientes, tão somente se estivesse paz. A maioria das enfermidades que nós estamos tratando hoje não são enfermidades físicas, elas têm reflexo no físico, mas são enfermidades da alma, psicossomáticas. Entende? Expectativas frustradas, ansiedade, depressão, angústias da alma e do coração. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado e alimentar nossa alma corretamente. Pessoas mundanas são mais suscetíveis aos falsos ensinos, falsos profetas. Quem são pessoas mundanas? Pessoas que não oram, não lê a Bíblia, não frequentam culto. Você está suscetível, sujeito aos falsos mestres, falsos ensinos, e são facilmente seduzidas por esse tipo de pessoas. No final das contas, eles querem uma coisa: dinheiro. Eles não estão preocupados com vocês, né? E aí, irmão, você vê a importância da gente conhecer a verdade, ler a Bíblia. Às vezes o pastor fica toda semana: vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Não é porque o pastor vai ganhar um salário maior ou menor se vocês lerem a Bíblia, decorar os 10 mandamentos, tudo isso. Não tem nada a ver. É porque você vai ter base, conhecimento, discernimento para repelir os falsos ensinos, vai ter uma vida melhor, prosperidade de verdade. É por isso que é importante ler a Bíblia. O segundo e último ponto, não pequeno, mas é esse aqui: a base da salvação no conhecimento correto, rejeitar os falsos ensinos. E o segundo ponto, a base da salvação está também no conhecimento da verdade, que procede do amor de Deus. Conhecimento que procede da verdade, do amor de Deus. Olha no versículo 7, só para você perceber. Vamos ler juntos esse versículo? 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos ler 8? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Os falsos mestres, com seus falsos ensinos, eles amam o dinheiro, amam o poder, o status, a fama, eles amam a si mesmo, mas eles não amam o próximo e nem nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus é a base, a referência, a resposta. Então, irmãos, quando João escreve essa carta aqui, ele vai fazer uma concentração, um resumo naquilo que ele viveu junto com Jesus 3 anos. Conhecimento da verdade e amor. Por isso ele é chamado do discípulo amado, discípulo do amor. É o que mais vai escrever sobre o amor. E aqui ele vai mostrar para nós. Se você tiver tempo depois em casa, você repara, eu vou resumir aqui. Mas olha, ele fala aí no versículo 8, né? Deus é amor. Acabamos de ler, finalzinho, né? Depois ele fala no versículo 17 também: nisso tem em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Falando do amor de Deus. Olha no versículo, só para os irmãos aí acompanhar. Deus é amor
Ele nos amou em Cristo. Está percebendo? No amor não existe medo. O amor é a base, é a referência. Este amor é derramado em nossos corações e este amor nos capacita. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A base da salvação: conhecimento e amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Você já viu essa frase alguma vez na vida? Vamos falar? Amor a Deus, amor ao próximo. Isso resume toda a palavra de Deus. Não fui eu que inventei isso, não. E até os confins da terra. Aqui estão os 2 grandes mandamentos da Bíblia: amor a Deus, amor ao próximo, até os confins da terra. Toda a Bíblia resume nisso aqui. Jesus que falou: o grande mandamento, a grande comissão. A Bíblia toda, se você decorar esses 2 versículos, você sabe o centro da Bíblia, a raiz da Bíblia. Irmãos, quais as implicações que nós temos então, né, nesse conhecimento, amor baseado? Primeiro, o amor de Deus não é baseado em emoção, conhecimento e obediência da verdade. Olha o versículo 7 de novo, volta aí para vocês verem, olha. Então, o amor de Deus não é emoção, não é um sentimento, não é algo que passa, vai e vem. O amor de Deus é baseado em conhecimento, obediência à verdade. Versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, nós acabamos de ler, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e o quê? Conhece a Deus. Conhecimento de Deus. Conhecimento da sua palavra. O nosso amor vai ser fortalecido, ampliado, na medida que nós temos conhecimento. Quem é casado sabe o que eu estou falando. O namoro é baseado em emoção e sentimento, mas casamento é baseado no conhecimento. Na medida que você vai conhecendo a pessoa, você vai amando a mais, né? Eu completei há poucos dias, agora 30 anos de casado. Cada dia eu amo mais a minha esposa, porque cada dia eu conheço ela mais. E mais ainda, ela me conhece, não me largou, aí eu fico mais ainda, né? A gente é o conhecimento que gera o amor, não é emoção e sentimento. Entende? Quem tem, abre aí a sua Bíblia, eu não vou abrir não, mas vocês vão ler, eu vou citar junto com vocês. João 14, 21. João 14, versículo 21, abre aí. Todos vocês, nós vamos ler esse versículo. Na verdade eu vou só recitar. João 14, 21. Gente, quando fala conhece a Deus, está referido a intimidade, relacionamento profundo, de convicção de pensamento, ações e atitudes. Então nós estamos falando que o amor de Deus é baseado no conhecimento, obediência à verdade, uma intimidade, um relacionamento. João 14, 21, vamos lá? Podem começar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Percebeu? Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei, me manifestarei a ele e guardarei. Conhecimento. Uma outra implicação para nós aqui, irmãos: o amor de Deus é revelado tão somente, exclusivamente em Jesus Cristo. Somente quem recebe Jesus, tem Jesus, recebe o conhecimento da verdade, recebe o amor de Deus. Por isso que os falsos ensinos, os falsos mestres, frustram as pessoas, deixam as pessoas ansiosas, porque eles falam muitas coisas bonitas, mas eles não têm o conhecimento verdadeiro, não têm o amor verdadeiro, e eles não podem passar o que eles não têm. Cria uma expectativa na nossa alma, mas não resolve.
Já viu aquele jogador de futebol que vai bater um pênalti? Aí ele vai, toma distância, vem, corre e dá uma cavadinha. E o goleiro só dá uma risadinha e pega no colo assim. É nós ouvindo os falsos mestres, falsos ensinos. Cria uma expectativa muito grande, mas não sai como? Não resolve. É revelado em Jesus Cristo. Quem recebe Jesus, recebe amor verdadeiro, né? Olha o versículo 9 aqui do nosso texto, fala assim, olha: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor de Deus é manifestado em Jesus Cristo, enviado ao mundo e nós por meio dele. João 3,16, irmãos, lembram? Vamos falar juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, esse amor está revelado em Jesus Cristo. Quando você recebe Jesus, você recebe o conhecimento da verdade, recebe o amor de Deus. Faz sentido? Então, mais uma implicação para nós aqui, ó. O amor de Deus não olha merecimento. Versículo 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Abre aí Romanos 5,8. O amor de Deus não é emoção, mas conhecimento, obediência à verdade. Segundo, o amor de Deus é revelado em Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem conhecimento, tem o amor. Terceiro, o amor de Deus não olha merecimento, manifestou não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele que nos amou, tá certo? O amor de Deus, ele é imutável, incondicional. Irmãos, presta atenção numa coisa, né? Quase 30 anos de ministério pastoral, já vi muita gente falando assim: ah, pastor, mas eu não mereço o amor de Deus. Alguém aqui já pensou assim? Eu não mereço o amor de Deus. Vou contar um segredinho: ninguém merece o amor de Deus, mas Ele nos ama do mesmo jeito, porque não baseia em nossos méritos, merecimento. Tem gente que pensa assim: ah, se eu pecar menos, Deus vai me amar mais. Não, Deus já te ama ao máximo, do jeito que você é. Agora Ele quer nos transformar para fazermos a imagem de Cristo, mas Ele te ama do jeito que você é, 100%. Romanos 5,8, vamos ler? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Percebeu? Deus prova o seu amor por nós, sendo nós inteligentes, ricos, bonitos, santos, perfeitos, sem pecado? Não. O que está escrito aí? Sendo nós o quê? Ainda pecadores. Ainda pecadores. Mas Deus nos ama do mesmo jeito. Isso é maravilhoso, irmãos, porque senão nenhum de nós estaríamos aqui, nem o pastor. Se dependesse da nossa santidade, piedade, capacidade, né, caráter, Jó foi uma pessoa diferente, mas se dependesse de nós, nenhum de nós estaríamos aqui. Imagino eu, né? Não conheço todo mundo, né? Sei de mim. O último aqui, irmãos, Jeremias 31:3, abre aí fazendo favor. Jeremias capítulo 31, versículo 3. O amor de Deus é conhecimento e verdade, obediência. O amor de Deus é revelado em Jesus Cristo. O amor de Deus não olha merecimento, ele é incondicional. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus jamais acaba. Ele é eterno. E este amor eterno é colocado em nossos corações. Essa capacidade de amar é colocada em nossos corações. Jeremias 31:3, por favor, lê para mim. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei.
Por isso, com benignidade te atraí. Amém. De longe, Deus nos amou, nos atraiu com amor eterno. Não é como os amores humanos que passam com as emoções. Então, irmãos, onde nós queremos chegar? O nosso amor a Deus e ao próximo é uma prova do amor de Deus em nosso coração, que conhecemos a verdade, conhecemos a palavra, que temos Jesus, que temos a salvação. Ok? Quem ama a Deus tem que amar o próximo. E somente quem tem o amor de Deus consegue amar o próximo. Conclusão. Primeiro, você precisa receber Jesus hoje. Você precisa receber Jesus para receber a verdade, o conhecimento, o verdadeiro amor. Sem Jesus não tem salvação. Há muitas flores, encantos nas vozes deste mundo, mas sem Jesus não tem salvação. Segundo, não gaste o seu precioso tempo, não gaste as suas energias assistindo vídeos enganadores, frustrantes, intermináveis, que não vão te ajudar na caminhada da fé. Não perca o seu tempo, não gaste o seu tempo, não seja um produto desses falsos mestres que querem apenas te usar para ganhar dinheiro do YouTube ou das outras mídias sociais. Não perca o seu tempo, não gaste o seu tempo, não entregue o seu tempo. Irmãos, nossos recursos são limitados, a nossa energia é limitada, nosso tempo é limitado, nosso dinheiro é limitado, as nossas horas, nosso dia, nossa saúde é limitada. Você vai gastar com essas coisas que não te ajudam, não somam, apenas frustra e aumenta a ansiedade. E por último aqui, irmãos, para amarmos a Deus e ao próximo, precisamos conhecer a verdade que está em Jesus, na palavra, rejeitar os falsos ensinos. Nós precisamos orar e ler a Bíblia todo dia. Não tem jeito, não tem outra resposta, não tem outro. Irmãos, a vida cristã é simples. É orar, ler a Bíblia diariamente. É arroz com feijão. Churrasco é muito bom, mas ninguém vive de churrasco. Colesterol. Feijoada é maravilhosa, ainda mais em dia de frio e de chuva, mas ninguém vive de feijoada. Nós vivemos de arroz com feijão. Orar e ler a Bíblia. Amém? Vamos orar? Coloca